Olá, queridos amigos, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente, semanalmente, para o nosso programa Diálogos Médicos, que tem uma associação com a Rádio Boa Nova e a Associação Médica Espírita de São Paulo, a qual fazemos parte, né? Esse é um programa que nós estudamos as obras de André Luiz, sempre associando a espiritualidade, as orientações da doutrina espírita, e é com grande prazer que a gente faz esse programa. É um programa que a doutora trouxe há mais de 25 anos. Essas obras todas já foram discutidas, inclusive com a doutora Marlene, o doutor Palmieri e a doutora Elizabeth, tanto que a gente traz comentários deles sobre as obras que são extremamente atuais e onde a gente aprende muito. Todos que vocês que quiserem ouvir em primeira mão, a gente tem na Rádio Boa Nova às terças-feiras, mas também nos nossos streamings, seja através do Omnicast, seja no YouTube, seja no Instagram. Nesse mês, ainda lembramos vocês que a gente está muito próximo do nosso Congresso Médico Espírita, que é o MEDNESP, onde a gente tem 30 anos de quando foi criada a AME Brasil, né? É um momento bastante significativo, é um congresso que não é propriamente só para médicos. Convidamos a todos que estamos nas últimas inscrições, já temos 1.750 inscritos, né? E o congresso chama-se Servir para Curar-se. E eu dou aqui meu bom dia, Silvia, para a nossa querida Emily, nossa psiquiatra, especialista junguiana. Olá a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui. Nosso amado, idolatrado, salve, salve, o nosso diretor, Carlos Augusto Feita. Uma satisfação estar aqui, é muito bom poder conviver com vocês. Bom dia, Silvia, bom dia, Emily, vamos em frente. E nós vamos aqui, quase na derradeira, para o capítulo 19 do nosso livro Libertação. E o capítulo chama-se Precioso Entendimento. A gente vem numa continuidade, onde a gente teve a materialização da nossa benfeitora aqui, a Matilde, onde ela está falando né, com a nossa equipe do Bob, do Eloy e do André Luiz, juntamente com todos aqueles espíritos que foram ajudados próximos à casa de Margarida. E ela comenta no capítulo anterior sobre todas as reflexões que esses espíritos devem fazer em uma próxima reencarnação. E ela vai continuar, né, nesse novo capítulo, mas com o objetivo de conversar com com Margarida, né, que foi tão ajudada, mas que ela precisa ainda, ela, através das palavras de Matilde, ela ter um completo despertamento, né, sobre algumas questões de vidas anteriores, inclusive, que ela viveu, como também para que ela pudesse ter um total equilíbrio, um fortalecimento e uma resistência maior, né? Que ela pudesse pôr realmente os pés no chão para que ela possa enfrentar esse novo momento, onde ela está livre daqueles hipnotizadores. Ela não está mais ligada a Gregório, naquele estado, né? Que ela estava de completo enlouquecimento, né? Que iria levar, inclusive, à morte dela, tanto que ela estava sendo obsediada. E então a gente vê, né, ela fala para o Eloy assim, vai lá buscar a Margarida, que eu quero conversar com ela. E justamente Margarida está no som físico, né? O Eloy vai buscá-la, a gente vê que ela está bastante vacilante, como se ela estivesse no estado de semi-inconsciência. Ela vai caminhando bastante devagar, como se fosse uma sonâmbula, mas maquinalmente ela acaba sentando no colo de Margarida, Matilde acaba abraçando-a e aos poucos ela vai acordando desse processo.
E aí a gente vê, né, que Matilde aplicava em Margarida recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão da manifestação do pensamento, tanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau a uma hipnose profunda ou uma anestesia temporária, a que desce à mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e retenção no espaço e no tempo. Que frase difícil, ó, gente. Eu achei assim complicadíssima. Mas vamos tentar ver se a gente corta ela um pouquinho e vai conseguindo entender, juntamente com a ajuda da doutora e principalmente também da ajuda da doutora Betinha, que é anestesista, e ela vai meio que fazer um paralelo entre a anestesia que a gente tem no plano físico e essa anestesia que a gente tem da nossa alma. Então, antes da gente reencarnar, a gente tem aquele planejamento reencarnatório, como a gente conversou, a gente entra nesse processo de esquecimento que é como se fosse uma anestesia, quer dizer, uma parte daquilo que foi, todas aquelas nossas vivências passadas, tudo aquilo que a gente passou, a gente esquece. Não completamente, porque eventualmente a gente tem os flashes, umas lembranças, né, dessas passagens da nossa vida. E a gente entra nessa hipnose, como se fosse uma anestesia temporária, né? E a nossa mente, ela começa a vibrar, nosso cérebro físico, numa zona mais lenta, são vibrações lentas, que são mais peculiares dos planos inferiores, porque a gente já sabe, né, já leu sobre isso em outras obras de André Luiz, que as frequências mais rápidas de pensamento estão relacionadas às zonas superiores. Isso é uma necessidade, esse esquecimento. Até porque como que a gente aguentaria recordar de todas essas experiências anteriores, por exemplo, né, sabendo que dentro da nossa própria casa a gente tem os inimigos do passado, a gente tem os desafetos, né, onde a gente trabalha, ou a gente pode se lembrar, por exemplo, que a gente foi um assassino numa reencarnação passada. Estaríamos preparados para isso? Despertados para isso na vida atual? Então, a gente sofre esse esquecimento temporário, essa hipnose, né, como se a nossa mente estivesse abafada, né? Nosso cérebro físico não tem as mesmas propriedades que o cérebro espiritual, né, que tem todo um conhecimento como um todo da nossa vida, como espírito imortal. Então, a gente vai ouvir primeiro um áudio, né, um pouquinho longo, mas que é muito interessante, que a doutora Betinha fala justamente sobre isso, e depois a gente vai comentar um pouquinho também sobre esse tema. Olha, realmente, dentro do nosso trabalho como anestesiologistas, nós temos que levar o paciente a um plano favorável que permita não só a hipnose, como a analgesia. Não é? Isso nós conseguimos através de drogas potentes, né? Os sedativos mais potentes e os opioides, né? Que tem uma ação analgésica, e além de outros, os hipnóticos mesmo propriamente ditos, né? Que tiram realmente a consciência. E aí nós vamos mantendo o nosso paciente numa condição estável, né, totalmente monitorado, para que possamos acompanhar a evolução daquele seu estado de inconsciência, para mais ou para menos, dependendo do tempo cirúrgico, né? E nós vamos aliviando, aumentando ou diminuindo essas doses e mantendo, enfim, condições favoráveis para que seja feito o procedimento.
Agora, comparando tudo isso a essa condição de hipnose aqui no plano espiritual, realmente essa é a medicina espiritual, e essa eu não conheço. A maneira como os espíritos conseguem manter a nossa mente numa condição de hipnose profunda ou anestesia temporária, eu só posso dizer o seguinte: deve haver um complexo mecanismo, né, que envolve a nossa mente, que reduz essas vibrações aqui, porque ele fala realmente nas características das nossas vibrações são mais lentas, né? Então, nessa condição, acho que nosso cérebro trabalha de uma forma aquém daquela que nós teríamos aquém daquelas que nós teremos no plano espiritual, completamente despertos, né? Então aqui nós estamos com a nossa mente abafada por procedimentos técnicos da espiritualidade que nós não temos conhecimento, mas sabemos que são potentes e realmente muito eficientes, porque o que nós conseguimos aqui em matéria de lembrança de vidas anteriores é quase nada, ou nada, porque dentro de uma sessão de terapias de vidas passadas ou vivências passadas, né, que são apenas flashes de cada vida, né, é isso que nós temos. Às vezes, flashes que nos podem permitir idealizar ou imaginar que em uma outra vida realmente tenhamos tido alguma coisa ligada àqueles flashes, mas não conseguimos ter a memória plena de duas existências, né? É bem difícil, né? Mesmo a doutora explicando, né? Mas ela faz apontamentos bem interessantes, essa comparação. E eu queria ouvir da Emily, né? O que ela pode comentar sobre esse texto e também sobre essa questão dessas vivências passadas, né? Durante essas terapias, a gente consegue realmente acessar o que aconteceu nessas vidas passadas ou a gente permanece numa certa hipnose? Porque eu fico pensando, será que a gente tem condição, já que a gente esqueceu, a gente vai lá e cutuca e vivencia essa vida passada? Ou a gente vai até um certo ponto? Esse é um assunto polêmico, né? É um assunto polêmico, porque muitos espíritas, assim, não gostam da ideia da terapia de vidas passadas, e existe muitos espíritas que entendem como uma terapia extremamente legítima. Então, eu sei que no mundo espírita, né, na sociedade espírita, existem opiniões divergentes sobre esse assunto. É um assunto polêmico. Eu penso, assim, que se essa técnica foi desenvolvida, existe um porquê, né? E a pessoa que se submete a... E tem algo que eu acredito, eu conheço a técnica, conheço bastante como funciona e tudo. E a minha percepção pessoal é que a gente vai até onde a gente pode ir, né? Num quadro de, por exemplo, se você se submeter a uma terapia de vida passada, eu acho que existe toda uma proteção interna também, uma sabedoria interna, que a gente vai até onde a gente pode ir, onde a gente deve ir, né? Se não deve, não vai, né? Eu tenho essa ideia. Eu acho, assim, que se você busca uma terapia onde vai acessar conteúdos de vidas passadas e você conseguir ter insights importantes, percepções importantes, isso pode ser muito interessante para o processo de crescimento. Se você souber entender, contextualizar, compreender o seu caminhar, né? Os seus passos e tudo mais. Eu acho que pode ser muito interessante, sim.
eu acho que pode trazer um grande engrandecimento. Mas não é à toa que a gente vê com o esquecimento. Então, eu entendo que o esquecimento é a regra, né? Se existe a possibilidade de ter algumas vivências nesse sentido, né, elas têm que ser de forma extremamente cautelosa, né? Até onde a gente consegue elaborar, né? Então, há de serem processos muito cautelosos e com grande respaldo para a pessoa conseguir elaborar o que vem. Mas eu acho que só vem o que pode vir, né? O que pode trazer, de fato, esse engrandecimento na jornada, né? Agora, tem um ponto, né? Se a gente, é o que eu falei anteriormente, se a gente tiver olhos de ver, a gente vai perceber que está dentro da gente, né? Se a gente souber se interiorizar, se a gente souber olhar a situação e pensar, poxa, o que será que tem por trás disso? Qual será a história por trás dessa história, né? Eu estou vivendo uma história hoje, difícil, complicada. Qual será o histórico por trás? O que será que veio atrás? O que será que tem de outra existência relacionado a esse processo que eu estou vivendo atualmente? Eu não tenho dúvida que a nossa intuição dá diversos pontos, né? Mas, enfim, que é muito importante essa reflexão da onde a gente veio, o que eu vim aprender, como que será que, qual que é o grande objetivo dessa existência, né? Porque eu entendo que cada existência tem um ponto importante que a gente precisa trabalhar. Não, olha, essa aqui foca nisso. Vai nesse sentido, foca nesse ponto. Então, eu costumo convidar as pessoas que eu atendo, que chegam até mim, a tentar buscar qual que é esse ponto. E para buscar esse ponto, você não precisa necessariamente passar por uma intervenção de terapia de vidas passadas, né? Se for necessário, pode ser extremamente útil, sim, se tiver respaldo, se tiver cuidado, se tiver tudo isso. Agora, assim, dentro da gente, a gente sabe qual é o ponto que eu vim trabalhar nessa existência, né? Então, se a gente conseguir buscar algo mais ou menos nesse sentido, a gente consegue num processo de interiorização e num processo de autoconhecimento. Antes do nosso Carlão falar, queria te perguntar: existem indicações, por exemplo, que a gente poderia dizer assim, olha, esses seriam casos que seriam muito eficazes realizando essa terapia, não somente por curiosidade, porque eu acho que muitos procuram só por curiosidade. Porque é curioso, gente, não é? Não sei. Porque é curioso. Quem não tem curiosidade, levante a mão. Eu tenho. Mas não, eu acho que existem indicações e contraindicações, né? Existem contraindicações bem clássicas. E existem indicações, sim. Eu acho que se a gente tiver um olhar, né? A indicação maior é procurar aonde é o seu calcanhar de Aquiles. Porque o que acontece? As nossas vidas, a gente vem normalmente fazendo sempre o mesmo erro. Caindo sempre na mesma questão. Por isso que é buscar qual que é a questão que é mais importante ser trabalhada, tá? Então, numa das técnicas de regressão de memória que eu conheço, então, o objetivo é buscar esse ponto. Qual que é o ponto que você vem tendo dificuldade a diversas existências? Se a gente conseguir achar esse é o ponto que deve ser trabalhado. Entendeu? Então, se a gente percebe num processo terapêutico que existe essa questão, assim, puxa, eu não estou conseguindo sair, esse bloqueio, né? Pode ser muito interessante tentar buscar o contexto desse bloqueio. E a contraindicação, pacientes psiquiátricos mais graves, talvez. Sim, em resumo, pessoas que têm um ego frágil, né? Então, pessoas que vão ter muito pouca condição de elaborar o que for emergir. Tá? Então,
pessoas mais comprometidas cognitivamente, comprometidas psiquiatricamente, no sentido de ter aí uma invasão do inconsciente muito intensa nos processos psiquiátricos. Então, assim, a gente precisa ter um ego bem formado, ou seja, muita consciência de si, um certo autoconhecimento, uma abertura para acolher o processo, né? Para acolher o que pode vir, porque vão vir coisas que a gente não vai gostar, né? Vão emergir questões difíceis, então para acolher a nossa sombra, né? Então acolher a nossa inferioridade, entendendo que nós somos inferiores, então tem que ter um ego estruturado já, um certo autoconhecimento mais elaborado para poder se submeter à possibilidade dessas vivências. E aí, Carlão? Eu morro de medo, Carlão. Nunca fiz. Eu fiz. Muito interessante. Eu não tenho medo, não, mas nessa encarnação eu não tenho tanta curiosidade. Para mim, tá passando batido. Mas eu queria dizer o seguinte: dos 3 pilares, né, onde o Espiritismo se apoia, o Espiritismo é uma ciência, o Espiritismo é uma filosofia, e o Espiritismo é uma religião. Para mim, o pilar que mais me chama a atenção é o da ciência, da explicação das coisas, os porquês que as coisas acontecem, né? E nesse sentido, tem um parágrafo que a Silvia já leu, um trechinho que a Silvia já leu, que para mim é ouro em pó para entender essa mecânica. Ela é quando a Matilde diz assim: o estado natural da alma encarnada, quer dizer, quando estamos encarnados, naturalmente pode ser comparado em maior ou em menor grau. Então, estar encarnado pode ser comparado em maior ou em menor grau à hipnose profunda ou à anestesia temporária. Quer dizer, então, faz parte da encarnação esse torpor, esse anestesiamento da nossa própria consciência. E aqui eu queria fazer um paralelo. Quando a gente precisa passar por uma cirurgia que vai trazer benefício à nossa saúde, a gente poderia passar por uma cirurgia, abrir o abdômen da pessoa sem anestesia. Amarra ela direitinho na maca e corta a sangue frio, não é? Gente, olha o grau de complexidade disso, o grau de sofrimento disso e o grau de ineficiência disso. Então, existem profissionais de saúde, como a nossa querida doutora Betinha, que fazem lá um processo de anestesiamento da pessoa. Então, a pessoa perde, por assim dizer, a consciência do que está acontecendo, e isso dá ao cirurgião a possibilidade de fazer o trabalho dele sem o negativo que seria a pessoa estar consciente, né? Então isso, por si só, justifica esse processo de anestesiamento. Da mesma maneira que passar por uma cirurgia sem anestesia é quase que impensável nos nossos dias, né? Ir para uma encarnação sem a diminuição dessa consciência seria alguma coisa equivalente a passar por uma cirurgia sem anestesia, né? Então, aí a gente consegue ter um melhor entendimento do porquê desse véu do esquecimento. Mas ela continua. Há uma hipnose profunda ou anestesia temporária que desce à mente da criatura. Então, ao estarmos encarnados, a nossa mente desce a vibrações mais lentas. Então, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de materializar coisas através da nossa força mental, através do nosso pensamento, está diminuída, está, por assim dizer, mais lenta. E essa lentidão, e essa situação, e esse estado é peculiar dos planos inferiores. Então, olha como as coisas se encaixam, olha aqui como cada pecinha se encaixa nesse mosaico. Olha, eu acho lindo, gente, eu fico emocionado com essas explicações técnicas dos porquês das coisas acontecerem, né? E por que isso?
para fins de por que toda essa volta? Para que o paciente não sinta dor na anestesia, não é? Na cirurgia. E aqui, no nosso caso de encarnação, isso é para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Da mesma forma que a anestesia atua para que o paciente não sofra e que o cirurgião possa fazer com eficiência o trabalho dele, na encarnação, esse torpor, essa hipnose serve para que a gente consiga evoluir e aprimorar, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Então, só não entende quem não quer, ou quem não leu isso, ou quem não leu 3 vezes, porque às vezes você lê uma vez e não fica claro, gente. É muito profundo, não é? Então você precisa ler de novo. Toda vez que você se deparar com um parágrafo assim que fica meio nebuloso, lê de novo. E lê 20 vezes, porque você acaba entendendo. Cada um de nós tem essa capacidade, não é? Precisa ver se ele tem paciência para buscar esse entendimento, não é? Então, nossa, isso me deixa assim extasiado com com todo esse nosso ensinamento, com toda essa possibilidade de entendimento de como as coisas são. Como a Emily falou, eu falo que tenho medo, né? Talvez medo mesmo de encontrar com a sombra. Mas a terapia ajuda a gente nisso, a encontrar com a sombra. E eu falo pessoalmente que em momentos extremamente complicados, extremamente agudos que eu passei na vida, alguns insights vieram e algumas rememorações de vidas anteriores vieram explicando exatamente aquilo. E foi útil para mim. Houve um certo alívio ali. Porque às vezes acontecem coisas e fala, gente, mas por que isso está acontecendo? Né? De alguma maneira veio a informação. Não sei se fruto da minha imaginação fértil, mas veio a informação e ela fez sentido. Não é? Então, talvez essa utilidade, né, justamente da rememoração. Mas eu, particularmente, eu tenho muito receio, porque eu sinto que quem tem maturidade, não é, para se deparar com essas noções. Eu já vi algumas pessoas se perturbarem muito por isso. Irem como curiosidade. Né, Carlão? Pode falar. Esse é o ponto, Silvia. Essas lembranças e essa consciência de flashes, como você diz, só vieram até você graças ao nível de maturidade que você tem para poder ter esse tipo de recordação, não é? Quando você passa por um processo de terapia de vidas passadas, como a Emily falou, não vem tudo, só vem aquilo que você consegue digerir, aquilo para o que você está preparado para entender. Nossa, gente, a gente pode ficar nesse assunto assim, fazer mais 4 programas só a respeito desse assunto, mas o nosso tempo já está no limite, assim. Boa semana e até a próxima. Eu também agradeço, aprendi muito com a Emily, né? Muito com a Emily, que tem muito conhecimento sobre o assunto. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Para vocês também, uma semana excelente, muita luz, muita paz e até a próxima.